Olá pessoal, tudo bem? Prazer reencontrá-los aqui. Nós estamos começando agora um grande projeto de análise e reflexão sobre temas importantes da segurança pública. Como você já conhece, o Ponto de Vista, lá no nosso site www.ppsex.com.br, você encontra o nosso semanário Ponto de Vista. Todas as segundas-feiras são publicados um artigo de opinião sobre diversos temas da área da sociologia, da criminologia, da gestão pública e da gestão de segurança pública, onde alguns profissionais, baseado no seu conhecimento, na sua experiência, tentam fazer aí uma abordagem reflexiva. E agora, numa segunda etapa, o Ponto de Vista passa a ser agora numa edição gravada, onde nós vamos também tentar aperfeiçoar um pouco mais, aprofundar um pouco mais pontos de vista extremamente necessários à mudança de comportamento na execução do serviço público e também na evolução da gestão pública como um todo. E o tema que eu trago hoje para vocês é sobre o abismo policial. O que é o abismo? Do ponto de vista daquilo que ele realmente é. O abismo é um grande espaço existente entre uma parte e outra. Você está aqui, você quer ir para o outro lado, mas você não pode ultrapassar, que tem uma grande separação no chão, um grande espaço, um grande buraco, e esse abismo precisa de alguma coisa sobre ele para que haja uma transposição, para que o lado de cá se ligue ao lado de lá. E em se tratando do que eu quero colocar para vocês no ponto de vista, é exatamente isso. O abismo policial que hoje existe entre o que a polícia é na lei e como ela deve agir, e aquilo que a polícia é no dia a dia, enquanto força no território prestando serviço, algo está acontecendo, e está acontecendo fatos ruins que nos leva a fazer aí uma análise mais profunda. Como vocês me conhecem, há 3 décadas, nós defendemos aí a melhoria da gestão pública, a gestão de segurança pública, aperfeiçoamos quadros policiais em todo o Brasil, inclusive fora do Brasil, sempre levando essas questões da eficiência, da eficácia, da efetividade e, sobretudo, da prática fiel. E posso dizer até como se fosse um dogma que não pode ser sequer violado, que é a total submissão à lei, é o princípio da legalidade. Então veja, é óbvio que no direito o agente policial ele é o primeiro encarregado de aplicar a lei. Ele é o primeiro que vai se deparar com a violação da norma, é o primeiro que vai fazer o juízo de valor entre a transgressão ali apontada na ocorrência, e ele tem o dever da imparcialidade, o dever de tomar todos os seus atos fundamentados em lei. Se não estiver o ato que ele for executar estabelecido em uma norma, todas as demais ações que esse policial tomar são ações nulas, são ações que não têm nenhuma validade jurídica. E agora em tempos de modernidade, eu não vou aqui nem entrar em questões ainda de transparência, accountability. Eu não vou entrar aqui em questão de prestação de contas à sociedade civil. Eu não vou falar de nada disso neste vídeo. Mas eu vou apontar algumas questões que estão particularmente me incomodando como pesquisador, como um amigo da segurança pública, e que precisa urgentemente os gestores executivos, presidente da República, com relação às suas polícias em âmbito federal, não é isso? Governadores para suas polícias estaduais e prefeitos para suas polícias municipais, suas guardas municipais, atentarem para o que eu estou dizendo. Nós não podemos permitir que o noticiário, que os tribunais sejam todo dia bombardeados por denúncias de má atuação policial. E isso parece que está se agravando. Porque todos os dias nós temos notícias de abusos cometidos por policiais e que precisam ser revistos
o porquê disso, sobre a ótica da gestão, sobre a ótica do controle interno e da falta de fiscalização dos superiores hierárquicos. Vou pegar aqui, em nível de União, por exemplo, o caso da Polícia Rodoviária Federal, onde ao abordar um cidadão lá na via pública, um cidadão com transtornos, né, de personalidade, avisado previamente por um parente que ele tinha transtorno, promovendo uma abordagem e um processo de imobilização totalmente contrário aos protocolos operacionais, colocam essa pessoa dentro do compartimento de preso da viatura, né? E a partir dali lança no compartimento produtos químicos, agentes químicos, e vindo essa pessoa a falecer por questões de asfixia. Isso a imprensa dominou, e nós não estamos falando de qualquer polícia, nós estamos falando de uma polícia no meio do mato, não estamos falando de uma polícia de um país tupiniquim, ou de um recanto aí onde não há lei e ordem. Nós estamos falando de 2 patrulheiros rodoviários federais. A Polícia Rodoviária Federal possui a única universidade corporativa de formação. Conheço a instituição, conheço os instrutores, alguns deles passaram pelos nossos cursos, e nós sabemos da seriedade e da profissionalização dos policiais rodoviários federais. E um ato de 2 agentes, totalmente contrário aos protocolos, arranham toda a dignidade dos policiais que trabalham certo, atingem diretamente a marca da instituição e coloca mecanismos internacionais de direitos humanos, de violação de direitos, que monitoram as violações de direitos, contra toda a polícia, generalizando como uma polícia autoritária, uma polícia brutalizada, uma polícia sem técnica e sem preparo, e uma polícia que precisa ser melhor controlada, melhor fiscalizada. Veja o que acontece quando um policial, 2 policiais ou um pouquinho mais começam a agir fora do regramento. Cria-se um abismo entre a polícia que é cumpridora da legalidade, fiscalizadora da lei, para uma polícia à margem da lei, que age fora dos protocolos e que, portanto, não é uma polícia que a sociedade precisa. Essa questão de análise que eu faço, e faço aqui com extrema dor no coração, porque não gostaria de ocupar o meu tempo e nem o seu tempo para discutir problemas dessa natureza, porque acredito que nós estamos num grau de maturidade, de legalidade tão grande no nosso Brasil. Nós temos direitos humanos, nós temos códigos, nós temos treinamentos policiais, nós temos ferramentas, que isso deveria ser práticas do passado. Nós não podemos, em pleno século XXI, na 3ª geração dos direitos humanos, quase indo para uma 4ª geração aí de direitos humanos que se constrói, nós não podemos considerar que em um Brasil onde nós assinamos todos os tratados internacionais, todos os pactos disponíveis de erradicação e combate a práticas de tortura, nós somos um país em que nós temos, por exemplo, uma portaria. Desde 2010, a portaria 4226, publicada pela Secretaria Nacional de Segurança Pública e pelo Ministério da Justiça, que trata sobre os princípios de uso da força. Nós temos o gradiente de uso da força como um mecanismo acadêmico internalizado nas formações dos nossos policiais. Nós temos os procedimentos operacionais padrão das instituições ali margeando, parametrizando o comportamento esperado do policial durante a sua atividade. E mesmo assim, nós encontramos falhas grotescas, falhas primárias, coisa que um homem das cavernas não faria numa sociedade evoluída como a nossa. Mas sabe por que isso? Porque a polícia, ela está deixando de se ver como uma instituição legalista para ser uma instituição que quer fazer a coisa do seu jeito, mesmo que a lei diga que não pode. E é por isso que nós vemos, e eu vou colocar aqui uma coisa muito... professor, mas você é dos direitos humanos? Sou defensor dos direitos humanos,
inclusive dos direitos humanos dos policiais, dos direitos humanos das vítimas, mas não concordo com as práticas aí assistencialistas e liberais, né, que estão ali sendo colocados para quem comete o crime, que está preso, né, esse negócio de saidinha, esse negócio aí de remissão da pena porque o cara estuda, remissão da pena porque o cara escova os dentes, sabe? Porque o foco não é no benefício do criminoso. O foco tem que ser no benefício da vítima e no benefício de quem mantém a lei e a ordem. Mas também eu seria desonesto se eu também não me incomodasse e não tocasse nessa ferida. Hoje você tem aí as redes sociais, basta você entrar aí no TikTok, entra lá, procura no TikTok lá, professor Rui. Você vai encontrar lá, todos os dias ele tem 2, 3 casos de abordagem truculenta, e ele é perseguido pelos policiais, e a conta dele já foi derrubada várias vezes. Mas sabe por quê? Porque a verdade dói. E é na verdade que a gente tem que se amparar para mudar comportamento. É no fato errado que a gente tem que parar para reestudá-lo, para verificar se esse fato ele pode ser evitado em sua repetição. É no processo de investigação, na sindicância, é no processo administrativo, garantido ali o contraditório, que você deve punir o policial desviante, e se essa punição for tão grave a ponto dele perder o seu cargo e ir preso, que assim seja. Porque essa pessoa que comete esse crime contra a sociedade, ele não é policial. Ele está vestido de policial. Ele tem uma funcional de policial. Ele tem uma arma dada por nós a ele para exercer a força contra nós mesmos. Mas uma força dentro de limites. Uma força dentro de protocolos. Uma força dentro de uma urbanidade. Uma força dentro de uma proporcionalidade. E hoje a nossa polícia, ela trata o criminoso e o cidadão da mesma forma. Até numa abordagem. Eles conseguem praticar a isonomia na brutalidade, mas não consegue aplicar a isonomia na cortesia. Eu não estou falando aqui que eu quero uma polícia cor-de-rosa, com bastãozinho lá e uma florzinha na lapela, não estou dizendo isso. Nós temos que cada dia mais investir nas nossas polícias, que elas sejam fortes, atuantes, armadas, extremamente capacitadas continuamente, para que preste serviços melhores. Porque nós entendemos que ser o serviço policial um serviço de alta complexidade, que requer altos investimentos e, acima de tudo, é um serviço que não pode ser interrompido. Nós, cidadão, e a sociedade em geral, depende diuturnamente de um bom serviço policial. E é esse serviço policial que nós pagamos. É esse serviço policial que nós financiamos com todo orgulho. Porque sabemos que esse dinheiro está indo para comprar viatura, comprar mais armas, melhorar o salário do policial. Se não melhora o salário, não é culpa do cidadão, porque o cidadão paga o imposto para melhorar. Agora a pergunta é que se o chefe do executivo está pegando esse dinheiro e direcionando para onde tem que direcionar. Então, veja, nós não podemos abrir as mídias e encontrarmos todo dia a polícia lá sendo acusada de violência, de abuso de autoridade, de extorsão, de participando de grupo de extermínios, prevaricando, fraudando, escondendo dados e manipulando dados da população, certo? Se escondendo de uma câmera. Professor, você vai tratar do assunto de câmera aqui? Não, vou tratar na outra aula, do uso de câmeras por policiais. Mas veja, eu não estou preocupado aqui se o policial gosta ou não gosta da câmera. Ele tem que usar a câmera, porque a câmera está ligada ao princípio da transparência do ato público. A câmera vai significar uma defesa para o policial se ele for injustamente acusado pelo cidadão de brutalidade, de que tomou um dinheiro, de que bateu. O policial vai recorrer às imagens das câmeras e mostrar que ele atuou dentro da legalidade. Como também servirá para o cidadão requisitar essas mesmas imagens para provar exatamente o contrário, que agiu o policial totalmente contrário à lei. E um policial que age dentro dos protocolos, ele pode ter uma câmera onde quiser que não vai incomodá-lo. Agora, se você não quer usar a câmera, não se preocupe. A sociedade, todo mundo tem um celular para filmar exatamente aquela parte, que é aquela parte que quando você chega para atuar. E aí você só tem o final da história.
Não tem aquela parte em que você deu a ordem, o cidadão não obedeceu. Não tem aquela parte do cidadão que resistiu. Não tem aquela parte do cidadão que foi na sua direção tentando te agredir. Aí quando você vai na direção do cidadão para tentar imobilizá-lo, aí os celulares são ligados e aquele pedacinho do final da história vira violência policial, vira truculência, vira falta de técnica. Então, poxa vida, então a câmera vai servir para contar a história inteira, do começo ao fim. E vai servir até para o juiz olhar e falar, poxa vida, o policial estava trabalhando certinho, olha aqui, começou aqui, ele trabalhou certo até aqui, errou aqui, ou não errou em parte nenhuma. Então esse é o princípio constitucional que está lá muito bem cristalizado no artigo 37 da Constituição Federal. Princípio da administração pública. Um deles é a transparência. Entende isso? Então a nossa polícia precisa reduzir esse abismo. Precisa sim adotar mecanismos de transparência, precisa adotar mecanismo para olhar como está no meio da pirâmide o nível da supervisão. O inspetor, o classe distinta, o cabo, o sargento, o subtenente, esse que estão ali na rua, que está ali na viatura, eu acho estranho. Eu acho estranho, dentro do princípio da hierarquia, nós termos lá, olha, a viatura foi flagrada extorquindo lá numa biqueira. Mas vamos parar um pouquinho e ver, peraí, uma viatura com dois policiais, né, uma rádio patrulha, né, como já ensinei lá. Ou não, é uma força tática com 3, 4, beleza. Então, pera um pouquinho, naquela viatura não tinha um encarregado? Não tem um superior hierárquico? Não tem um mais antigo que tem que falar, opa, não, querido, não, aqui não. Você pode até querer, mas comigo não. Comigo não, vamos trabalhar certo. Porque se houve o flagrante em que uma viatura estava numa biqueira extorquindo ali o traficante, alguém falhou. Quem tinha o dever primário de impedir? O encarregado. Esse encarregado tem que ser punido de maneira mais pesada, ele tem que receber o dobro da pena por uma questão da responsabilidade solidária. Ele tinha o dever de zelar pelo nome da instituição, ele tinha o dever de zelar pelo cumprimento da norma, ele tinha o dever e não fez. E por não fazer, alguém fez a filmagem, alguém colocou na mídia e o escândalo aconteceu. Então, a gente precisa olhar para o básico, para o fundamental, porque quando nós não olhamos para o fundamental, cada ato que nós fechamos os olhos, o abismo vai aumentando. E chega uma hora que você não consegue mais ligar uma parte com a outra. E aí nós vamos viver de que forma? Então qual é a ponte que liga uma parte à outra? É a ponte da ética, é a ponte da legalidade, é a ponte da transparência, é a ponte da formação continuada do policial, é a fonte da melhoria dos processos, é a fonte de querer fazer a coisa certa. Então a teoria do abismo policial, que ela vai ser desenvolvida mais adiante em um outro curso, com 4 módulos, eu quero falar com você que é oficial, com você que é graduado, com você que é gestor, secretário de segurança, de que embaixo do seu nariz está acontecendo coisas que você não sabe. Embaixo do seu nariz, coisas simples que você tem o dever como gestor de olhar, não está olhando. A sua instituição está trabalhando sem procedimentos operacionais padronizados. A sua instituição está trabalhando de qualquer jeito. O seu superior lá, não o seu superior, mas o superior da viatura não está exercendo a chefia e liderança como deve. E então, por conta disso, a sua gestão ela é ruim, ela é pífia, ela é vergonhosa, ela permite que a sua instituição esteja na mídia todo dia de forma ruim. E pior do que estar na mídia de forma ruim é você não ter sequer uma assessoria digna de imprensa capaz de dar uma resposta à altura para a sociedade. E se você não sabe como faz, basta você acessar aí nas redes sociais o que fez o comandante da Brigada Militar no Rio Grande do Sul, quando 2 dos seus homens praticaram um ato de tortura, um ato de abuso de autoridade gritante. Aquilo que aquele homem fez, acho que é Coronel Feoli, se eu não me engano o nome dele, acho que é o mínimo que um secretário decente pode fazer. É o mínimo que um comandante decente pode fazer. Porque se ele não o faz, ele é tão condescendente
no ato do seu subordinado que o torna o maior dos criminosos. Porque aquilo que você não faz também é crime. Por isso que se chama crime de omissão. Teve um erro, esse erro vai aumentar o abismo entre a população e você. Vai aumentar entre a credibilidade e a falta de credibilidade. Entre você ter o prestígio e o não prestígio. E eu afirmo aqui, como sempre digo aos meus alunos, a valentia não compromete a cortesia. Você pode estar armado até os dentes, numa viatura, num tanque de guerra, mas isso não impede que no momento de atendimento você seja cortês. Você pode ser duro com o fato, mas não precisa ser duro com a pessoa. Entende a diferença? Porque é fácil você ser amistoso com quem comete uma pequena falha. Mas nós precisamos de compreensão de amistosidade maior com quem comete grandes falhas. É a esse que a gente tem que temperar o uso da força, a proporcionalidade, a razoabilidade no ato da intervenção policial. E porque essa teoria do abismo, ela vai nos levar ao próximo ponto de vista, que vai falar sobre a diferença do corporativismo policial para a diferença do comportamento criminoso policial. Existe uma grande diferença em você ser corporativista e você ser criminoso atuando em grupo. E isso não podemos acontecer. Nós temos que virar a página. E eu concluo aqui nosso ponto de vista de hoje dizendo o seguinte: nós temos que virar a página. Nós temos que diminuir a distância desse abismo. Nós temos que não mais tolerar o policial desviante e incorrigível. Nós temos que melhorar, nós temos que cortar na carne, nós temos que olhar que existe um bem maior a ser preservado, que é a imagem da instituição. Aqueles que trabalham certo têm que ser valorizados, reconhecidos, promovidos, premiados, laureados, e aqueles que cometem o menor dos deslizes têm que ser alcançado pela norma punitiva, porque aquele que não corrige, ele é também, digamos assim, numa instância muito próxima, conivente, né, pela omissão, por fechar os olhos. Nós não podemos, como eu vi recentemente aqui numa instituição, 2 policiais serem flagrados extorquindo dinheiro de 2 flanelinhas que estavam guardando carros num evento, num rodeio, e nem sequer a corregedoria abriu um procedimento para apurar. Nem o superior que viu fez uma parte informando a corregedoria para abrir um procedimento. E aí essas 2 pessoas estão lá, normalmente trabalhando como se policiais fossem, como se cidadão de bem fosse. E hoje ele pega 50 de um flanelinha, amanhã ele pega 100 na biqueira de um traficante, depois ele pega 2.000 de um empresário, amanhã ele pega 5.000 de um sequestrador relâmpago, e quando você pensar que não, ele é tão criminoso quanto aquele que ele é pago para combater. E é esse abismo que nós temos que reduzir. Esse assunto é um assunto interno, é um assunto que nós temos que discutir às portas fechadas, mas o resultado das reuniões que nós chegarmos às portas fechadas, elas têm que surtir reflexo na sociedade como processo de melhoria. Pense nisso como gestor, pense nisso como oficial, como graduado, e veja se você tem feito a sua parte. Se você tem feito realmente o que é preciso ser feito para que a gente melhore a redução desse abismo, né? A gente diminua esse abismo que tem cada dia aumentado e arranhado e desacreditado a marca da polícia no Brasil como um todo. Não estou aqui dizendo que todos são iguais, mas eu estou dizendo que os desiguais estão comprometendo a igualdade e a eficácia e efetividade daquilo que nós acreditamos que deve ser a polícia no Brasil. Tá bom? Forte abraço, nos vemos aí no nosso próximo ponto de vista.